Boa noite, profissionais de sucesso. Sejam bem-vindos no canal Muda que Dói Menos. Hoje nós teremos um convidado especialíssimo aqui e para convidar vocês para esse bate-papo muito bacana, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Aline Bittencourt, sou mentora de carreira e estou aqui porque amo pessoas. O Live com Você é um dos projetos também maravilhosos que nós temos no canal Muda que Dói Menos. Então, vem para cá, aqui tem profissionais de sucesso, aqui tem Live com Você e aqui é o canal Muda que Dói Menos. Um beijo no teu coração, chega para cá, chama a galera, chama os amigos para virem para cá e vamos começar. Então, nosso convidado de hoje é Rui. O Rui, ele é educador financeiro, Rui Carlos. Além de educador financeiro, ele é formado em administração de empresas, com ênfase em economia, está cursando um MBA em coaching. Então, super especialista nessa área de finanças, ele atua na área bancária, com produtos e serviços. E hoje ele vai falar para nós como que nós podemos aprender a gerir o nosso financeiro, como aprender a se planejar financeiramente, tá? Um beijo, vem para cá. E agora eu toco aí para você, Rui. Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo no nosso canal Muda que Dói Menos. Boa noite, Aline. Boa noite a todos aí que estão já nos assistindo e nos ouvindo. Mais uma vez, é um grande prazer em poder ter essa oportunidade de participar com você nesse seu projeto maravilhoso, né? E estou muito orgulhoso de poder fazer parte disso. A gente precisa ter um propósito na vida e o meu propósito também é ajudar as pessoas a ser melhor a cada dia, né? A luz e a sabedoria das pessoas têm que fazer a diferença no dia a dia, né? Então, hoje é uma oportunidade de estar aqui falando mais uma vez para as pessoas aí, dentro do quesito de como fazer o seu planejamento financeiro, que hoje há essa dificuldade que nós estamos vivendo diariamente, inclusive dentro do novo normal, as pessoas teve que se adaptarem, né, de uma nova forma de se viver, numa nova forma de encarar a sua vida, né, profissional, e automaticamente isso leva as pessoas a ter que administrar a sua vida financeira, né? Sabemos hoje que, de acordo com as pesquisas de algumas empresas, nós temos hoje quase 68 milhões de pessoas aí que estão com um nominho protegido, né? Que por alguma situação ou outra não conseguiram honrar
os seus compromissos e, com isso, o nominho delas ficaram protegido. Existe também uma outra pesquisa feita pela Universidade de Harvard, junto com a do Mission, Califórnia, que diz o seguinte: 50% das pessoas hoje que começam a sua história de vida, elas já começam com uma falta de instrução dentro do que nós chamamos, né, Aline, de educação financeira, né? Você, como faz esse trabalho muito bem feito em escolas e faculdade, nós sabemos que a gente não aprende a educação financeira nas escolas e na faculdade. Então, principalmente os jovens hoje, existe uma pesquisa muito forte sobre isso, de que o jovem que entra já dentro do segmento de faculdade, 40% deles também já entram com uma dificuldade financeira, ou às vezes com seu nome e com alguma restrição ou com algum impedimento para poder seguir o seu caminho. Então, se você já começa uma base de trabalho, de formação, e você não tem o entendimento dessa questão da educação financeira, fatalmente a probabilidade de você não ter a assertividade no seu lado pessoal e profissional, ela aumenta muito com isso, né? Então, falando um pouquinho... Pois não, fica à vontade aí. É muito importante isso que você está nos trazendo, vivendo nesse meio acadêmico também, reforço que isso existe, né? Fala para nós, então, um pouquinho, Rui, o que leva as pessoas a não saber cuidar, administrar o seu financeiro, né? Até porque nós sabemos que a vida é repleta aí de muitas áreas da vida, né? Então, nós temos muitas áreas que nós cuidamos, do nosso pessoal, do nosso profissional, e muitos não sabem lidar com essa parte financeira. E isso, como você falou, Exatamente. é um dado muito relevante. Então, por que as pessoas não sabem, segundo aí o teu conhecimento, segundo a teu expertise, o teu know-how nessa área? Por que não sabem cuidar do financeiro? Aline, muito obrigado pela sua pergunta, muito importante ela. A gente percebe dentro dessas nossas experiências que a gente tem de trabalhar com a questão da educação financeira, é que as pessoas não se preocupam com o seu lado financeiro. Por quê? Porque elas têm medo de se enfrentarem, né? Porque quando você começa a fazer um ajuste na sua vida financeira, existem algumas regras que você precisa seguir. Então, o que ocorre? Se o meu avô não teve educação financeira, se os meus pais não tiverem educação financeira, fatalmente eu também não vou entender o que é a importância de eu ter um projeto na minha vida, de ter uma educação financeira, de saber o que eu devo, como que eu devo gastar, aonde eu devo gastar, né? Se eu ganho X por mês, eu tenho que gastar um pouco menos que isso, né? E as pessoas não têm esse entendimento, as pessoas começam a gastar no automático, até porque os canais de consumo do nosso país, Aline, eles incentivam você a ter um consumo de gasto, inclusive excessivo, né? Então você, por exemplo, a pessoa ela tem lá, eu vou falar um pouquinho do inverso de banco rapidamente. Se você tem uma renda mensal aproximadamente de R$2.000, é muito comum dentro de onde eu trabalho e atuo, eu vejo as pessoas terem uma renda mensal de R$2.000 e ter um cartão de crédito de R$5.000. Agora, que conta que é essa que eu faço se eu tenho uma renda de R$2.000 por mês, eu tenho dentro delas minhas obrigações pessoais e eu tenho um cartão de crédito onde eu tenho a oportunidade de gastar nesse cartão R$5.000. E como eu já não tenho o equilíbrio para isso, fatalmente em pouco tempo, eu já estou estourando e usando esse meu cartão bem acima do que eu ganho, e com isso eu começo a pagar o que é pior. Nós chamamos das armadilhas que nós temos dentro do conceito financeiro. Aline, a gente não está ouvindo a sua voz. Ok, deixa eu ver aqui. Ok. Eu baixei o áudio aqui para sobressair o teu. Rui, isso que você está trazendo é uma coisa assim que é fantástico esse teu olhar, porque muitos acham que isso é um status, você ter um crédito, por exemplo, de R$5.000, se você ganha R$2.000. Então, muitos se sentem honrados. Olha só, se nós trabalharmos essa questão mental, isso é uma honra, eu ter 5, 10 mil. Muitos dizem assim, nossa, emprestam inclusive seu cartão de crédito, dizendo assim para o amigo, olha, eu tenho um limite aqui de 10.000, vamos usar. Então, como que está? Não combina, é uma coisa que não combina, não é, Rui? Então, é muito importante esse teu toque aí, inclusive quem está aqui conosco,
Beijo aí, pessoal que está aqui conosco. Obrigada por estarem aqui no canal Muda Que Dói Menos. Estamos com o Rui Carlos, para quem chegou agora. O Rui é educador financeiro e ele está respondendo aqui, falando uma coisa muito relevante, que é o limite, né, dos nossos cartões de crédito. E, Rui, como é que se dá isso, Rui? Por que será que as pessoas se sentem com status? Que, por exemplo, ganha 2 mil e ganha um crédito ali de 5 mil. Como isso, Rui? É como eu disse, né, Aline? Essa é uma armadilha que as próprias empresas que vendem o dinheiro, eles fazem com os nossos consumidores, até porque nós temos, eu arrisco a dizer aqui o seguinte: geralmente o brasileiro ele faz o que nós chamamos, dentro do universo financeiro, de uma troca intertemporal. O que é essa troca intertemporal, Aline? Eu tenho a condição de ter um carro, ou ter uma casa, ou ter uma vida financeira pautada aí num ganho médio de 2 a 3 mil reais por mês, mas eu vivo dentro de um conceito de 10 mil, como você citou. E isso faz com que as instituições financeiras nadem de braçada nisso, porque como você não tem o equilíbrio financeiro para poder só tocar a sua vida emocionalmente, psicologicamente, para você ter uma administração da sua reserva, do seu dinheiro financeiro que você ganha no seu mês, o seu consumismo ele começa a aumentar, porque é muito fácil você ter um cartão, ou seja, um cartão de crédito, e com isso você começar a gastar dentro melhorar, comprar um sapato melhor, você comprar, se for uma mulher, uma bolsa melhor, você participar de festa, você participar, enfim, são N fatores dentro do consumismo e que você faz. E aqui, voltando um pouquinho sobre a troca intertemporal que eu citei, às vezes você tem a condição de comprar um carro aí de 10, de 20 mil, você vai lá e compra um carro de 50 mil. Lindo, eu acho que é importante você ter a visão de se prosperar na vida, mas dentro de um conceito de que você tenha a condição de pagá-lo. O que você não pode esquecer é que quando você faz essa troca intertemporal, você está pagando para a instituição financeira, no mínimo, 2 vezes o valor desse bem que você está adquirindo. Então, isso faz com que você viva essa troca de ter um bem naquele momento, usando ele, só que você está pagando um valor extremamente alto, o custo é muito alto para você manter aquele bem junto ao seu consumo. Rui, nós recebemos algumas perguntas hoje durante o dia, quando o pessoal amou esse tema, e uma das perguntas foi o seguinte: vale a pena hoje você fazer um financiamento para uma casa própria, um exemplo, hoje, dependendo da tua renda, vale a pena hoje você pagar essas 3 vezes mais, às vezes, do que o imóvel, para você adquirir e sair do aluguel, vale a pena hoje, no cenário que nós estamos vivendo? Legal. Essa é uma pergunta muito importante, Aline, porque é o seguinte, existem visões, às vezes, de pessoas com relação a você adquirir a casa própria, até porque no Brasil nós temos um déficit muito alto de você ter uma casa sua, uma casa própria. As pessoas têm um déficit, né, muito alto com relação a isso. E aí eu vou te falar aqui com uma visão de economista, né, de educador financeiro. Eu comentei isso com relação ao veículo, isso se estende também ao seu imóvel. Você que tem que ter o entendimento que quando você está comprando um bem e que você vai pagar ele por 10, 15 ou 20 anos, hoje não, porque nós temos uma taxa de juros hoje muito baixa, uma taxa Selic a 2% ao ano, mas nós tivemos taxa Selic a 14%, a 15%, 17% ao ano. E fatalmente você, quando compra um imóvel, esse imóvel ele é analisado num período que você está buscando a divisão desse imóvel que você vai pagar para caber no teu bolso em 20, né, em 10, 15 ou 20 anos. E com isso você vai pagar no mínimo 2, 3 imóveis. Eu entendo que o capital que você tem, por exemplo, a disponibilidade de dar lá 20%, 30%, na minha orientação, é importante que você talvez aplique esse dinheiro e você não mobilize um capital e você fique na mão das grandes instituições e pagando um bem que você vai pagar 2 ou 3 vezes mais. Se você for pegar hoje o valor de um bem, de uma casa hoje, aproximadamente uma casa, vamos colocar em média de 250 mil, a média de aluguel de uma casa hoje de 250 mil ou um apartamento é em torno aí de R$1.000, R$1.200.
Então, se você tem hoje um financiamento de um imóvel entre 250 e 300 mil, a nível de hoje você vai pagar no mínimo R$3.500. Então, você entenda a disparidade disso tudo que você tem em ter um bem, porque o grande sonho do brasileiro, né, é você ter a casa própria. Eu abro um parênteses para falar sobre isso, porque isso não é a reflexão de que você tem para a prosperidade. A prosperidade é como você vive diariamente e não quando você vive simplesmente para trabalhar, para pagar suas dívidas, aquilo que nós falamos que é a corrida do rato, né? E você trabalha, paga suas contas, trabalha, paga suas contas, trabalha e paga suas contas, e você não tem a oportunidade de aproveitar outros segmentos que a vida tem. Uma reserva de emergência, você ter um dinheiro para você viajar com a sua família, você ter um dinheiro tranquilo para você ir num evento, num evento que você tem e acha importante, você se educar financeiramente, são valores e que as pessoas elas dão. Eu preciso ter uma casa própria, mas eu aqui falando para você como educador financeiro e como economista, sinceramente não aconselho as pessoas a terem um financiamento de casa própria. Fantástico, Rui, porque assim, muitas pessoas, eu trabalho com essa parte de desenvolvimento humano, muitas pessoas os quais têm contato, a gente percebe que às vezes se diminuem, se sentem inferiorizadas por não terem a casa própria. E às vezes estão numa condição financeira muito melhor do que aquele outro que está endividado, né? Exatamente. Que é uma dívida sem fim. Como é importante a gente não pegar o efeito manada, não é, Rui? E poder estar aqui hoje com uma live como essa, com um educador financeiro, tirando essas dúvidas. Isso é riquíssimo. Aproveitem aí, pessoal. Chamem a galera para vir para cá. Quem você lembrou agora que precisa estar ouvindo, é um bálsamo de conhecimento enriquecedor aqui que o Rui está trazendo para nós. Chama aí o pessoal para vir para cá. Muito bacana, Rui. E me fala o seguinte, Rui. Fala mais um pouquinho sobre essa questão da pessoa não saber cuidar o seu dinheiro. Onde é que está o grande problema aí, da pessoa não saber cuidar o seu dinheiro hoje? O grande problema, até como eu disse em outra oportunidade agora, é que as pessoas elas não estão preparadas para trabalhar e administrar o seu dinheiro diariamente, porque elas não têm, em nenhum canal, hoje isso já melhorou um pouquinho, mas eles não têm o que nós chamamos de uma ajuda de pessoas que possam lhes orientar hoje no mercado de como fazer com o seu dinheiro. Porque o que eu digo? Dívida e dificuldade financeira, Nina, elas não são exclusivamente de pessoas que ganham pouco. Ela fala, poxa, mas eu ganho tão pouco, eu não tenho condição de guardar um dinheiro, eu não tenho condição de ter uma reserva. E por incrível que pareça, muita gente ganha até bem, tem um patrimônio, mas vive endividado. Tem pessoas que às vezes se percebem que às vezes chega no final do mês, o cara não tem a condição de pagar nem a sua conta de energia. Porque o consumismo da pessoa é tão grande e desacerbado que ela perde o controle. Primeira coisa que nós indicamos como educador financeiro é que você precisa ter o controle da sua vida financeira na sua mão. E como você tem isso? Através de você. Eu não estou orientando aqui as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas aí, em fazer uma planilha em Excel, em ter toda aquela coisa complicada, né? Porque nem todo mundo domina, às vezes, o universo da informática, mas você fazer uma anotação simples, porque o que dispende a pessoa não ter um equilíbrio financeiro? É o cafezinho que você não anota, é o suco que você toma, é a lavagem do seu carro que você não anota, é a ida, hoje não, mas geralmente a ida ao cinema, é o seu happy hourzinho que você faz com seus amigos na sexta-feira. São esses valores menores que são a torneira aberta para as pessoas não entenderem aonde está indo o dinheiro dela. E quando elas começam a projetar isto dentro de uma visualização, vamos dizer assim, de anotar o que eu gastei durante o dia, onde que foi o meu dinheiro, ela começa a se assustar. E quando ela começa a perceber que ela pode não viver uma vida regrada, vamos dizer assim, né, dentro do padrão de vida que ela tem, mas ela pode viver dentro de um conceito de se educar de como eu vou gastar. Naquele momento, naquele dia, eu preciso realmente estar indo num rap? Naquele momento, aquele dia, eu devo comprar lá no supermercadozinho uma picanhazinha, comprar minha cervejinha. Às vezes eu posso simplesmente mudar esse aqui, porque naquele momento eu não tenho a condição. Aí entra aquela regra que nós falamos lá atrás, da questão da educação pelo fato da pessoa ter o cartão de crédito.
Eu digo o seguinte, Alina, voltando um pouquinho à questão do cartão de crédito, para a gente dar seguimento, o cartão de crédito ele é maravilhoso. Ele não é um objeto para você usar quando você não tem o dinheiro, é o contrário. O cartão de crédito ele é uma ponte para você usar quando você tem o dinheiro, porque você pode fazer uma compra de qualquer coisa que você tem para o seu uso pessoal, para uma roupa, para um objeto que você precisa comprar para a tua casa, ou para você melhorar teu carro, enfim, um monte de coisa. Desde que você tenha uma reserva guardada para que naquele momento, no mês seguinte que seu cartão vencer, você ir lá e quitar esse seu cartão. Isso é excelência, isso é inteligência financeira, né? Isso é comportamento que você tem de entender como você está gastando o seu dinheiro. E muitas das vezes o nosso consumidor final, e eu tenho várias oportunidades, que eu vejo isso latentemente acontecendo no meu ambiente de trabalho, as pessoas elas gastam independente de saber se eu tenho, se eu não tenho, se como eu vou pagar. Eu simplesmente vou, dentro do meu entendimento que eu preciso de consumir, e as mídias, elas nos envolvem a tal maneira, as armadilhas que você quer fazer, quer consumir, com descontos de 50%, comece a pagar daqui a 90 dias, mas toda dívida, tudo que você consome, que te gera, você ter que pagar, isso vence. E quando vence, você esquece dos seus compromissos que você tem. Poxa, eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar a minha vida, o meu custo operacional. Que são fixos, né, Rui? Que muitos são fixos, né? Exatamente. E isso que você está trazendo aqui é algo a se pensar, porque vira um ciclo vicioso, né? As pessoas, eu percebo que muitos têm esse ciclo vicioso de pagar só o mínimo de cartão, ou de ficar lá no especial, e aquilo é tudo bonito, né? Porque já virou a parte da vida da pessoa. Ela não se dá por conta de que ela está patinando, é uma areia movediça, e ela sofre, e ela ainda abraça esse sofrimento de dizer que é normal isso na vida dela. Então, Exatamente. Nós estamos aqui para refletir, fazer com que ela dê esse jogo de virada, não é? Porque como que eu vou ter resultados diferentes se eu faço sempre as mesmas coisas? E aí vira, como nós falamos, o ciclo, e nós temos repertório, né? Porque nosso comportamento, nós repetimos muitas vezes aquilo, e a nossa mente, o que o nosso inconsciente, ele percebe? Que aquilo está tão latente, eu estou fazendo tanto que aquele hábito já virou um estilo de vida. Exatamente, você falou assim. E quando vira estilo de vida, como é que faz? Daí só o educador financeiro para poder ajudar, não é, Rui? E aí, fala um pouquinho, pode complementar, Rui, que eu quero depois fazer uma outra pergunta aí para você. E aí a grande opção que você tem dentro desse conceito de estar gastando e não ter o controle das suas dívidas na mão, é você começar a entender que você precisa, aquilo que nós estamos falando, você precisa ter um planejamento financeiro. Porque se você não se planejar, é impossível você chegar lá na frente com uma saúde financeira. Ou você vai viver, como a gente disse agora mesmo, você vai viver na corrida dos ratos. Você simplesmente vai trabalhar, pagar dívida, trabalhar, pagar dívida, trabalhar, pagar dívida, e a vida passa muito rápido e você esquece que dentro do seu critério de vida, você tem que ter planejamento. Eu preciso preparar, eu preciso ter uma reserva de emergência, eu preciso de ter um dinheiro que eu vou me programar para uma viagem, eu preciso de me programar para a minha vida, para a minha aposentadoria, por exemplo, porque hoje as pessoas estão vivendo mais, né? A média de expectativa hoje do brasileiro é em torno de 70 anos, 72 anos. Você joga mais 20% disso, você tem aí um padrão de vida em torno de 80 anos, né? De 82, 83 anos. Então você está vivendo mais, mas o grande segredo disso é de como você vai viver lá na frente. Porque quando você tem a força da sua juventude, da sua média-idade, você enfrenta qualquer desafio. Agora, quando você começa a atingir um ápice a partir dos seus 60 anos, 65 anos, o que você nesse momento tem que fazer? Você precisa ter o seu planejamento para começar a se adequar à sua vida a partir daquele momento em que você não tem mais aquela pujança de sair às 6 horas da manhã e trabalhar até às 6 horas da tarde. Onde você precisa entender que o que você galgou dentro desse período da sua vida é o que você vai começar a usufruir. E ainda eu abro um parênteses para te dizer o seguinte:
hoje os nossos filhos, eles estão vivendo mais com os pais. Hoje é muito comum você ver filhos aí entre 25, 30, 35 anos. Muito bem lembrado, que estão em casa, né, Rui? Que estão ainda dependendo dos seus pais, que estão ainda dentro de um conceito de que eu preciso do meu pai ou da minha mãe para me ajudar, porque eu ainda não consigo caminhar sozinho, porque a gente tem um planejamento também para esses filhos que estão ainda usando a casa dos seus pais e que não conseguiu ainda ter a segurança de sair e seguir o seu caminho. Mas isso é um ponto importante, porque você esquece que você está num desenvolvimento e você está envelhecendo. Em algum momento a conta vai chegar. E eu posso te garantir que é uma conta muito cara lá na frente. Nossa, e isso que você está trazendo é uma dependência, que a pessoa cria uma dependência, e aí na falta de um membro da família que te dava esse suporte, porque aí você também tem um estilo de vida que você Exato. Às vezes não ajuda tanto em casa, você tem um patamar, né? Você segura aquela aparência, porque vamos combinar, porque se a pessoa tem uma moradia hoje que ela não contribui, ou às vezes contribui até um pouco, mas não se assumiu, não teve a responsabilidade consigo mesmo, ela vai se tornar, com certeza, ela tem esse estilo de vida, ficando dependente, e depois, para olhar para o mercado, para olhar para possibilidades, essa pessoa certamente vai ter algum desequilíbrio aí emocional. Isso é importante, muito importante o que você está dizendo. E isso começa a afetar não só você, como toda a sua família ao seu redor. Né? Então você começa a impactar a vida da sua esposa, ou do seu esposo, ou dos seus filhos, das pessoas que têm uma relação próxima a você, e você passa a viver uma vida talvez infeliz, onde começa a entrar grandes outras situações que nós chamamos, e nós sabemos que nós temos aquelas incursões que nós temos no decorrer da nossa vida, que são crenças limitantes, né? Nós ouvimos muito aí das pessoas falar, você trabalha com isso, sabe, que as pessoas dizem o seguinte: eu não consigo pagar minhas dívidas, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo evoluir financeiramente, eu não consigo ir. Então, nós sabemos que a pessoa ela alimenta o que nós chamamos, dentro de um conceito de entendimento, a mediocridade. A mediocridade não é no sentido de ferir a pessoa, é no sentido de entender que você vive dentro da média da maioria do ser humano. Né? E que você, quando começa na escola, você já tem uma educação dentro da escola, dentro da média. Então, as escolas, os formadores, você, professora, sabe disso, você não orienta o seu aluno a ele se superar, a ele vencer, a ele procurar. Né? O cara tem que tirar a nota na média dos demais alunos. Ele não pode tirar uma nota acima, ele não é orientado a se superar. Então, isso tudo já começa dentro da crença limitante. Então, meu avô não conseguiu ter uma vida financeira próspera, uma vida legal. O meu pai não teve e eu também não vou ter, porque eu não tenho a oportunidade. Você vira uma réplica, né, Rui? Eu sempre motivo muito as pessoas, tanto meus clientes quanto alunos, enfim, a serem protagonistas da sua vida, né? Assuma as rédeas enquanto você pode, não espere o melhor momento, crie essa oportunidade, né? Nós não podemos ficar à mercê de um governo, à mercê de um familiar, dependente de alguém que venha nos fornecer algo que nós temos a responsabilidade de buscar. Enquanto crianças, sim, não é ruim. Enquanto crianças, nós temos ali, né, essa questão de buscar o discernimento ainda do que é dessas responsabilidades, mas enquanto crianças e jovens, enfim, adolescentes, perdão, porque aí depois vem uma certa idade que realmente nós precisamos ingressar nesse meio não só profissional, mas também de responsabilidade consigo mesmo. Então, isso que você está trazendo aqui, eu creio que quem está aqui conosco deve estar amando essa tua fala, porque você está fazendo as pessoas refletirem acerca das suas decisões. E às vezes vai deixando a vida me levar, né? naquela pegada de que agora vem com a pandemia, muitos estão esperando a pandemia passar ainda para tomar alguma decisão, alguma atitude. E aí eu digo, esperando o que passar? A vida é muito curta, como tu falou, muito bem, Rui. Então, nós temos que olhar para o agora, olhar o momento atual, o que é de minha responsabilidade, que oportunidades que eu posso criar com o networking, me planejar. E o se planejar financeiramente, como muito bem tu disseste aí, é você ter essa consciência de olhar que quanto que eu ganho
Quanto que eu ganho hoje? De olhar para hoje. Qual é a minha capacidade, né, de gastos que eu tenho? Então, tudo vai depender dos meus compromissos e também de buscar um lazer, a gente sabe. Mas aí vem os sabotadores, não é, Rui, muitas vezes? Não, eu preciso pedir comida pelo aplicativo, agora virou moda, né? Todo mundo pede, parece que é uma coisa linda, maravilhosa. Podemos pedir, mas há essa necessidade nesse momento? Ou é porque eu estou em casa, estou com preguiça de cozinhar, comer uma comida às vezes mais saudável, gastar um pouco menos? Será que eu preciso ir nos restaurantes todo final de semana? Nós temos uma coisa hoje que é a era da aparência, né, Rui? Exato. Haja vista que nós somos precursores aí em cirurgias plásticas, né, no nosso país. E a parte da educação está lá no, perdão da expressão, no pé da égua, né? E é verdade. Então, é muito essa reflexão agora, nós temos que pensar o que será desses jovens, dos nossos jovens aí. Nós ainda somos jovens, eu digo, mas com certeza. Os jovens que estão vindo agora, o que será desse pessoal que, se realmente os pais não poderem também contribuir, né, em relação a isso? Por isso que é importante, desde a família, da criação, você trabalhar isso, esse desenvolvimento do mindset do adolescente, da mentalidade de crescimento, para que ele veja isso, a educação financeira, como algo fundamental, que tu trouxe muito bem, falando que na faculdade, são raras as faculdades hoje que trazem esse olhar tanto para a parte financeira quanto para a psicologia. Então, são dois fatores muito, muito necessários, que se fazem necessários para que a gente possa ter uma vida mais próspera, mais feliz, mais tranquila. Senão nós vamos trabalhar para quê, né? Para adoecer e depois não ter nem condições de poder ir ao médico, porque não tem como pagar uma consulta. Exatamente. Muito importante. E aí, Aline, eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, quando a gente está falando dessas oportunidades das pessoas crescerem e se prosperar. Nós sabemos que temos hoje, de toda a população, nós temos 1% da população do Brasil que vive em regras de ter a prosperidade, de ter muito dinheiro. Essas pessoas estão acima de qualquer situação e elas não entram aqui nessa cadeia, nessa massa, né? Mas nós temos um nicho de pessoas que são aquelas pessoas trabalhadoras que se desenvolveram na luta, na dificuldade, de ralou, né? Que eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas, todos nós temos uma história triste para contar e que algumas pessoas se superaram dentro dessas histórias e se tornaram alguém na vida, né? Com muita dificuldade, mas aí eu digo, a história dela, ela não poderia ser melhor se ela conhecesse o lado financeiro, se ela entendesse como funciona. Então é muito comum, eu te falo isso com veracidade, porque eu já vi isso muito acontecer dentro do meu segmento, onde você vê grandes empresários, grandes empreendedores que sobrevivem às custas, por exemplo, do custo do dinheiro do banco. Ele não sabe quanto custa o dinheiro dele. Ele não sabe quanto custa para manter uma empresa, ele não sabe quanto custa para manter o seu funcionário, ele não tem um planejamento para entender que eu tenho uma empresa, a minha empresa é a pessoa jurídica e eu tenho a minha pessoa física, eu não posso envolver a minha pessoa física com a minha pessoa jurídica. E é muito comum você ver os empresários, tanto de pequeno, médio, até o grande empresário, ele mistura tudo. Ele mistura o cartão de crédito da empresa dele, ele mistura o carro da empresa dele, ele compra carro com o dinheiro da empresa, ele não tem um capital de giro. E muitas vezes tira de um CNPJ para colocar no outro, não é, Rui? E ainda ele não faz os procedimentos formais, porque seria um empréstimo interno ali, digamos assim, entre um CNPJ e outro, né? E ele não faz isso, então ele vive maquiando seus resultados e quando ele vê, ele não sabe o porquê que ele chegou naquela situação. Mas, na verdade, ele sempre esteve, como tu falou muito bem, o banco que está sustentando ele, que está fazendo com que ele tenha essa ascensão momentânea. Mas como diz, é um saco sem fundo, não é? Porque... O respirador que ele usa, Aline, o oxigênio que ele respira na empresa dele é do banco.
E aí qualquer mudança que se tem no universo financeiro, em que o banco muda algumas regras, essa pessoa ela não consegue se sustentar e fatalmente ela vai fazer o quê? Ela vai ter que fechar a porta da empresa dela, ela vai ter que deixar de honrar com os seus compromissos, e aí ela perde, a família entra numa dificuldade, os filhos entram em dificuldade, tem que sair da escola, tem que entrar numa escola com custo mais barato, o consumo que ela tinha de estar em condição de viver uma vida equilibrada, ela já não tem mais aquela condição, então ela volta lá atrás na estaca zero. E eu digo o seguinte, você se recuperar dentro de uma economia em que você tem um custo extremamente alto para se manter uma empresa com impostos absurdos que nós vivemos no nosso Brasil, é impossível você se recuperar. Então, fatalmente, você não vai conseguir se reerguer e dentro daquela oportunidade que você teve lá atrás de fazer um grande trabalho com luta, com desafios e você se superar e ter dado até aquele momento em que você não teve, eu costumo dizer, a ajuda de um profissional e que você fez um monte de besteira. Então, eu entendo que isso é um caminho sem volta, né? Rui, você está dando que impacto aí, porque na tua fala, que vai ficar gravado aqui, as nossas lives, como agora no YouTube, muito bacana, porque tem essa possibilidade, depois muitas poderem absorver todo esse conteúdo, essas reflexões, essas sugestões que você está dando, e eu gostaria que você desse qual seria o melhor conselho aí, para quem está conectado aqui conosco, quem depois se conectar com a live, porque nada é por acaso, quem clicar aqui e assistir, realmente é porque precisa desse conteúdo, e qual seria o melhor conselho para a pessoa hoje que está começando do zero aí, nunca se reeducou financeiramente, nunca se organizou, para ele poder entender qual é que é o cenário dele aí, Rui, hoje. Qual a dica que você daria, o conselho que você daria para ele? Vamos voltar aqui à realidade e dizer o seguinte. Se você não conhece o que você tem, você sabe o que você ganha, mas você não sabe o que você gasta, você já está basicamente com a oportunidade de não dar certo nada na sua vida. Porque a gente vai entrar naquele ciclo de estar correndo e não sair do mesmo lugar. E vai chegar em algum momento em que você não vai conseguir se sustentar nisso. Então, eu queria dar aqui uma das bases importantes, você, primeiramente, do seu salário que você recebe, o importante, é muito importante, você primeiro se pagar. Porque se você trabalha diariamente, você precisa entender que eu tenho um merecimento, né? Isso é um merecimento que eu tenho de tirar para mim o meu dinheiro. É o dinheiro que ele vai ser, ele não vai misturar com o que eu tenho de compromisso para pagar. Eu preciso tirar entre 5% e 10% do que eu ganho mensalmente para eu poder guardar esse dinheiro, né, de eu ter uma renda, né, antes de honrar qualquer compromisso, eu preciso separar uma gaveta, um dinheirinho, para que esse dinheiro seja um natural na minha vida. Eu preciso me familiarizar com o dinheiro, eu preciso entender que o dinheiro, ele me traz o poder. Independente da quantidade que seja o seu dinheiro, mas você precisa se pagar primeiro, isso vai fazer você se exercitar a sua mente e transformar as suas crenças, né? As suas crenças que você tem limitantes no modelo financeiro. Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, afinal, você trabalhando, pensando em enriquecer, você já muda as suas sinapses. Né? Você já muda o seu mindset de você entender que, poxa, eu guardei o X do dinheiro, o mês passado X, esse mês eu já tenho Y. Então são valores que você vai criando, dentro disso você vai entendendo que você tem um merecimento de prosperar. Então a primeira dica que eu dou para quem quer começar do zero, dentro desse conceito, é você se pagar, né? Isso é algo importante. Talvez alguns estejam nesse momento pensando assim, mas como que eu vou me pagar se eu não consigo nem pagar as minhas contas? Exatamente. Não vem isso na mente? Por que será vem isso na mente? E eu lhe explico o que tem que ser feito. Se você não tem a condição de entender como isso é feito, você tem que procurar a ajuda de um profissional para que ele possa te orientar a como você vai fazer isso de maneira assertiva. Porque, independente se você está endividado, se você está sobrecarregado dentro do que você ganha financeiramente, você precisa, para valorizar você até como ser humano, se pagar primeiro. Porque como é a vida que eu estou levando, né? O que eu costumo dizer? Na sua vida, qual é a coisa mais importante que tem para você? É você mesmo.
nós entendemos, nós percebemos por essas oportunidades que nós temos de leitura, de entendimento, que as coisas sempre acontecem daqui para lá e não de lá para cá. Então, eu tenho que tirar primeiro as limitações e as crenças que me limitam a ter a prosperidade. E uma delas, ela se dá com você fazer o pagamento. Você precisa receber o merecimento de falar, poxa, eu trabalhei o mês inteiro e eu preciso ter o direito de receber o que eu trabalhei, o que eu juntei. Então, são pontos importantes. A segunda opção que eu dou e que você também não pode esquecer é você doar. Essa vai queimar a cabeça das pessoas que estão nos ouvindo aí e vendo. Você precisa... Como é que é? Mas eu não posso nem comigo mesmo, como que eu vou poder vou doar? O outro? Exatamente. É tudo uma roubalheira, porque todo mundo rouba, tá certo? A gente tem que avaliar para quem que realmente você vai destinar, mas exatamente. Não podemos colocar tudo num panelão só, né? Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, Aline, não importa o que as pessoas vão fazer com o que você vai doar, é a sua consciência, é a sua formação, é o seu entendimento com relação à riqueza que você está criando, primeiramente na sua mente. Quando você está doando algo para alguém, você começa a entender que você está prosperando. Né? Então, quando você começa a prosperar, você começa a criar dentro de si de novo um mindset e aquela história que nós ouvimos, que o universo começa a conspirar ao nosso favor, o que você dá, você recebe. Então, se você está doando, você está deixando de ser uma pessoa que está pensando só no seu dinheiro, no seu benefício, você começa a ter prosperidade. Você às vezes se pergunta assim, nossa, mas as pessoas às vezes se perguntam, né? Por que eu não consegui chegar em determinada situação e a pessoa teve uma oportunidade melhor que a minha? Por que eu estava eu estava aguardando para comprar determinado objeto e a pessoa teve a oportunidade e foi na minha frente? Por que eu estava esperando uma promoção e eu tenho todas as qualificações, todos os entendimentos, estou pronto para ser promovido e o colega do meu lado na minha empresa foi promovido? Me sacaneou. E aí você tem que entender que você precisa trazer para você a intenção da prosperidade, da riqueza. E isso tudo ao seu redor contribui para que você enriqueça, não só nas esferas financeiras, mas nas oportunidades de crescimento, de arrolação de negócios e que você vive ao seu redor e que as coisas podem dar certo. Então, você precisa entender que se você doar um dinheiro abundantemente, você vai ensinar o seu cérebro sempre que você tem dinheiro suficiente e que dinheiro não pode dar. Se você não tiver a condição de doar, você começa a ter uma corrida em espiral, você começa a entrar no negativo. Uhum. Então, a importância disso tudo, de você doar, ela é muito grande, porque você doa e o que eu dou eu recebo. Eu não estou falando aqui para você doar R$1.000, R$2.000, nós estamos falando aqui, se você doar R$10, R$15, R$20, já é algo que você está ajudando uma pessoa da maneira que você pode. E, Rui, vai muito da intenção também da pessoa, do coração dela, né? Exatamente. Não é doar só porque eu vou doar, porque aí o universo vai conspirar ao meu favor, né? Nós estamos falando aqui de algo que é muito mais profundo, que é algo teu, aquilo que você toca no teu coração e você percebe que realmente você vai contribuir com aquela ideia, com aquela família, com aquela pessoa, com aquela ONG, enfim, com a instituição, para quem você quiser fazer essa contribuição social. Então, uma possibilidade. E quem não tem também, né, Rui, também não fique tão preocupado nesse momento, que é fazer a contribuição social, pode doar o seu tempo. O tempo também claro. É algo riquíssimo, né? A doação que nós sabemos, que eu estou falando aqui, Aline, ela é uma doação, a doação é um ato de fé, de abundância, né? Primeiro você tem que ter a mentalidade de ser abundante, pensar e imaginar e agir de forma abundante. E se você quer ser de fato uma pessoa rica, você precisa galgar esse passo de entender que, por exemplo, 10%, 5% da minha renda, eu preciso direcionar para me ajudar as pessoas que por alguma necessidade precisa daquele dinheiro. Nós temos muitas formas de ajudar as pessoas, né?
Fantástico, Legal. Rui. Mas até agora eu estou aqui nessa live e você só falou que eu tenho que separar dinheiro que eu tenho, mas eu estou em dívida, Rui. E agora o que eu faço, Rui? Vou complicar a tua vida. E agora o que eu faço? Eu estou em dívida, eu não tenho nem para pagar minhas dívidas, como é que vai sobrar? Então, mas o que eu tô dizendo, Aline, é o seguinte, que existem algumas regras para você, primeiro, mudar o que está dentro de você, para você começar a entender como que eu vou melhorar e prosperar. E você ter um entendimento de como pagar as dívidas, essa é uma situação que eu já dei as dicas aqui. As dicas é você, primeiro, entender que você tem que saber o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Isso é o ponto primordial que você tem que entender. Poxa, se eu ganho 2 mil, eu não... pois não. Tu deste dicas maravilhosas. Eu estou complicando aqui porque eu estou refletindo, porque aquelas crenças que vêm na nossa mente, que toda hora a gente diz, mas isso não é possível, eu não tenho tempo, eu não tenho grana, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então. Ui, você aqui, para mim, já me deste uma aula aqui, o simples fato de pensar que o dinheiro, o que eu ganho, que eu tenho merecimento de ter uma parcela. Olha, posso dizer assim que muitos não têm esse olhar, Rui. Isso que você está trazendo é algo muito relevante. O que eu acho importante frisar é o seguinte: quando a gente fala na questão de pagar as minhas contas, nas dívidas em que eu tenho, você tem que ter a prioridade, é você pagar todas as suas contas com alegria e felicidade. Porque se você está pagando uma conta, é porque você tem o dinheiro, você tem a grana para você... Tem que ter também a honradez de ter a felicidade de falar, nossa, que bom que eu estou conseguindo pagar as minhas dívidas. E quando você está endividado, quando você começa a entender e você talvez procura a ajuda de um profissional, você tem que começar, primeiramente, como eu disse, a ter o controle dessas suas dívidas na sua mão, o controle do seu gasto, e você precisa, vamos dizer assim, delimitar o que você deixa para dívida, o que você guarda como uma reserva de emergência, o que você faz com o seu dinheiro, por exemplo, nós entendemos que 60% do seu dinheiro ele tem que ser direcionado para pagar as suas contas. Então, se você tem esse entendimento e você começa a fracionar o que eu faço para pagar as minhas dívidas, o que eu guardo como uma reserva de emergência, o que eu faço para garantir a minha vida, eu já começo a clarear as coisas ao meu redor e eu começo a ter o controle dessa situação. Por exemplo, você que ganha você ganha R$4 mil por mês. Então, você precisa direcionar 60% disso e viver com o restante. Você ganha 2 mil, 60% você tem que direcionar para você conter e pagar as suas dívidas. Agora, o que você não pode é no momento em que você, naquela situação de consumismo, e foi lá e comprou o seu sapato, comprou um móvel, comprou um objeto de uso seu pessoal ou para sua casa, e no momento de você pagar, você se sentir infeliz. Você está entrando na linha da improsperidade, porque você comprou, você tem a condição de pagar e está achando ruim. Então, o dinheiro, ele começa a entender que você não é uma pessoa próspera, então você corre do dinheiro. E a gente vê muito também, um fato interessante, é que tem pessoas que talvez é o contrário, a pessoa fica louca para pagar a conta e às vezes paga até antes de vencer. Aí o que o universo entende disso tudo? O universo entende e fala assim, ele não gosta, essa pessoa não gosta de dinheiro, não gosta de mim, ele está querendo ficar livre de mim, antes de ter o compromisso, de honrar o compromisso, ela já está pagando. Nossa, Rui, muito bacana isso, porque assim, eu vou me ver livre de uma vez, eu vou pagar logo, porque aí eu já quito minhas dívidas e eu posso fazer outras coisas. Ou exatamente. Nós temos uma pergunta aqui para você. A Vanessa Pereira está perguntando o seguinte, e quando a sua despesa é maior que a sua renda? Acho que você já respondeu nas preliminares, mas se você quiser retomar, quando a sua despesa é maior que a sua renda? Vamos responder para isso. Aline. Beijo, Vanessa Pereira. Beijo. Vanessa, obrigado pela participação aqui. Essa pessoa que está nos chamando aí, Aline, é simplesmente a minha chefe, viu? É minha chefe aqui dentro do universo do banco. Vanessa, obrigado pela participação aqui na nossa live. Fiquei muito feliz de saber que você está aí. Como a gente está fazendo a apresentação pelo Zoom, usando o YouTube, eu não consigo ver as pessoas que estão participando.
Mas aí, estendendo até você aí, Vanessa, obrigado pela pergunta. E o que eu posso te dar de referência em cima disso, já tinha falado lá no começo, não sei se você estava presente na live, é que você precisa primeiro entender que você precisa ter o controle da sua vida financeira na sua mão. Como você tem isso? Você precisa fazer uma planilha para você entender o quanto você ganha e o que você está gastando. Você precisa visualizar constantemente quais são essas dívidas que você tem para você ter o controle disso, para você saber, poxa, eu estou ganhando 2 mil e estou gastando 3, gastando 4 mil. Então, dentro desse critério, quando você começa a visualizar essa simbologia de você saber que você está gastando acima do que você ganha, e você começa a visualizar isso, você dá um passo atrás. Você começa a observar e falar, poxa vida, por que eu vou comprar mais um sapato, mais uma bolsa? Por que eu vou comprar mais um perfume se eu não tenho hoje a condição de fazê-lo? Eu preciso me adequar à minha dívida. Como que eu vou adequar? Eu começo pagando as dívidas que eu tenho, as maiores, depois as médias e depois eu pago as pequenas. Ou eu pago as que têm maior juro, depois eu vou para os médios e depois eu vou para as que têm menos juros. Ou então você pode também, já entrando aqui dentro de um educador financeiro, Vanessa, falando que você pode procurar um profissional para ele te ajudar talvez a negociar essas dívidas. Porque às vezes você entrou naquela esfera de estar pagando uma taxa de juro ainda calculada com uma Selic a 14% e hoje você tem uma Selic a 2% e as grandes instituições, talvez elas tenham um entendimento que esse momento é factível dele ter uma flexibilidade e com isso você reduzir sua taxa de juro, fazer uma negociação, e aí você tem que procurar um profissional para te orientar melhor, e eu estou aqui à disposição para poder te orientar dentro que você precisar. Então, não sei se foi plausível, mas esse é o entendimento que eu tenho e eu posso te orientar a fazer dessa maneira. Com isso, você vai ter uma maior assertibilidade dentro do seu critério, dentro do seu conceito de vida aí, dentro das suas dívidas e para você se prosperar. Excelente, Rui. Vamos abrir para algumas perguntas. Quem tiver perguntas aí, enquanto nós vamos digitando aí, pessoal, no nosso chat aí, as perguntas que o Rui responderá com todo prazer aí. Rui, fala um pouquinho para nós e deixa eu ver, tem outra pergunta aqui que o pessoal fez também. Sim. Esse aqui que foi feito antes da live, né? Okay. Quem pode ajudar essas pessoas que estão com sérios problemas de endividamento? Você já respondeu aí, mas eu acho que dá para se reforçar mais ainda para nós. Não, muito bom. Muito obrigado, Aline. Você está sendo perfeita aí. Eu agradeço as pessoas que fizeram essas perguntas. Para a gente isso é muito enriquecedor, porque nós nos alimentamos disso, né? A nossa live ela não poderia ser diferente se não tivermos a participação das pessoas que estão aí nos vendo e nos ouvindo. E o nosso intuito, como eu disse lá no começo da nossa live, o meu propósito é ajudar as pessoas a ter uma vida diferente, né, a prosperar na vida. E com isso, você tem que ter a observância de que você não consegue, você já provou para você mesmo que você não consegue fazer isso sozinho, e hoje você tem profissionais capacitados, estudados, que podem te ajudar de uma maneira tranquila, de uma maneira transparente, para você ter qual o caminho mais assertivo para eu poder equilibrar a minha vida financeira. Nós já demos várias citações aqui, de como você mudar o seu mindset, como você mudar a sua vida financeira. Mas um profissional, o que nós falamos hoje do profissional que é o educador financeiro, e esse profissional ele está voltado para te ajudar a você ter um sucesso na sua vida financeira. Porque, como eu disse no início, a questão de você... o que a gente vê muito, Aline, é que as pessoas... Elas têm o seguinte conceito: eu não ganho bem e fatalmente eu não consigo me superar ou crescer na vida. Isso não acontece só às pessoas que ganham pouco, como eu já tinha até dito lá no começo. A gente vê pessoas ricas, pessoas extremamente com ganhos financeiros muito bons, mas como não tem esse controle da sua vida, ele gasta desacerbadamente, ele ganha lá 10 mil por mês e tem um cartão de crédito de 50 mil, ele tem um carro de 100 mil reais, na verdade ele poderia ter a condição de ter um de 50 mil, ele mora numa casa em que essa casa tem um consumo em que ele não usa, talvez aí consegue usar 40% desse habitat que ele vive.
Hoje existe um conceito, até falei na live anterior, hoje as pessoas estão muito procurando uma palavra que não é muito comum, que chama-se minimalismo. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Já ouvi falar. Inclusive, tem questão, o minimalismo, tem pessoas influentes hoje que têm muita grana, inclusive tem até uma... Como é que é o nome dessa menina? Daqui a pouquinho eu lembro. Ela apresentava um programa de esporte numa emissora de TV e ela abriu mão, inclusive, do cargo dela na emissora para poder viver creio que seja uma filosofia de vida também, não é? Um estilo de vida focado no minimalismo. Muito, muito enriquecedor isso que você está trazendo, Rui. Quer explicar um pouquinho? Claro. Como que se dá o minimalismo? Minimalismo é você viver exatamente com o que você precisa. Ao invés de você ter lá 10 pares de sapato, você precisa de ter 1 ou 2 pares de sapato, porque o que às vezes as pessoas fazem? Ela compra lá 10 pares de sapato e não tem talvez uma boa qualidade. Então, às vezes você pode comprar um par de sapato de um valor mais caro, mas ao invés de você ter 10 sapatos, você tenha 2. Às vezes você, por exemplo, você pode viver dentro do critério de minimalismo, por que você precisa ter 4 televisores na sua casa? Sendo que às vezes você não tem tempo nem de assistir um. Às vezes é importante você focar dentro do conceito do minimalismo naquilo que você gosta. Você gosta, por exemplo, de cozinhar, tem uma cozinha bacana na sua casa, mas os outros segmentos dentro da tua casa, você vive dentro de um conceito de mais mediano. Você não precisa ter tudo top dentro da sua vida. Você não precisa ter as melhores dentro do seu guarda-roupa, 30 peças de roupa. Hoje o minimalismo, tem pessoas que vivem aí hoje já com 7, 8, no máximo até 10 trocas de roupas, ou às vezes 2, 3 pares de sapato, ou às vezes aquilo que eu disse, a pessoa foca no que ela gosta. Busca um profissional da área que ele pode criar combinações para ela dentro daquilo, né? Com que ela usa-se de criatividade. Rui, tem mais uma pergunta aqui, não sei se tu quiser finalizar essa parte do minimalismo, tem mais alguma colocação? Não, é só para terminar, a questão do minimalismo, ele é uma filosofia hoje de vida que ela tem vindo muito forte e algumas pessoas, como você já até citou, eu não sei se é a Glenda Kozlov que está... Não, é a Cris, é Cris. Eu também não... coisa, eu não me recordo o nome dela, mas ela são palestras também. Legal. E que as pessoas, quando ela entra nessa filosofia, elas têm elas saem dessa questão do consumismo desacerbado e ela começa a ter uma vida mais focada no que ela gosta, no que ela curte. E aí ela passa a viver uma vida mais tranquila, tirando da frente dela as necessidades e na verdade ela nem usa. Né? Às vezes as pessoas têm 2 carros numa garagem, ela não anda nem no carro dela mesmo. Então, são vários fatores que tem que ser mudando. Essa moça, Rui, ela inclusive vendeu um imóvel, uma mansão que ela vendeu, foi para um apartamento, mas por que ela foi para um apartamento? Porque ela viaja muito. Ela está trabalhando agora home office, então ela pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é uma das tendências que nós temos agora, sabemos que isso veio para ficar com tudo, essa nova... Né? Na verdade, que tem profissionais que já atuam há muito tempo com isso, mas eu digo que massificou agora com a questão da pandemia, e ela vendeu carro, tudo, inclusive, ela comprou uma bicicleta topíssima, porque ela disse assim, a bicicleta eu me dou o luxo de comprar, porque essa bicicleta é a que eu vou nos meus clientes mais próximos. Exatamente. Se não, ela liga, né, pede por aplicativo, então, enfim, ali, e fechou todas, e o foco dela é viagem. Então, e aí ela aplica, faz investimentos, aplicou todo esse valor. Então, assim, o que é prioridade para você? Acho que isso é muito importante também, né, Rui, a gente tocar nesse assunto das prioridades. E nós temos uma pergunta aqui. Nosso parceiro, gestor da nossa live, o Prof. Alex, faz uma pergunta aqui. Professor Alex. Investir em previdência privada é um bom investimento? Eu lembro da nossa live que fizemos alguns meses atrás, né? Sim. Você falaste muito sobre isso, mas é viável hoje investir em previdência privada? Olha, muito bom. Professor Alex, obrigado pela sua pergunta. É importantíssimo você fazer essa pergunta agora, porque o que nós entendemos sobre previdência privada, resumidamente, pelo nosso tempo aqui. Nós temos um sistema do governo que é um sistema de repartição. O que nós entendemos isso de repartição? Hoje eu estou trabalhando,
pago o INSS para que as pessoas que estão na ativa, ou que já aposentaram, recebam esse dinheiro que eu estou contribuindo. Quando foi criado o modelo de previdência do governo, alguns anos atrás, se você olhar as famílias brasileiras, nós tínhamos em média entre 4 até 7 filhos nas famílias brasileiras. Essa realidade, ela mudou muito. Hoje nós temos o quê? A média da família do brasileiro hoje é em torno de no máximo 2 pessoas na família. Então o que acontece? O governo ele não consegue fazer mágica, ele só consegue pagar a previdência do governo se ele receber os proventos de quem está trabalhando hoje para bancar o número de aposentados. Nós vamos agora, eu falei isso naquela live que nós fizemos, nós vamos dar um salto absurdamente de pessoas que daqui mais um tempo, a população do Brasil hoje ela ainda é considerada jovem. Só que a partir de 2050 isso vai aumentar para 35 milhões de pessoas que vão depender da previdência do governo. Então, qual a importância da previdência privada quando a gente realiza isso no nosso conceito para eu ter uma forma de vida mais equilibrada lá na frente usando isso? É que você determina o quanto você quer pagar, como você quer pagar e quanto você quer receber lá na frente. Você simplesmente contrata uma instituição financeira, uma seguradora, para que ela vá administrar o seu dinheiro, e aí a gente tem que entrar no detalhe disso, porque tem algumas armadilhas em cima disso, que você precisa estar atento, mas você tem a possibilidade de hoje se fazer um plano de previdência começando com R$30, dentro do seu orçamento, dentro do que você pode, porque às vezes as pessoas têm um conceito da previdência privada, poxa vida, eu já tenho uma idade um pouco mais, e como que eu vou começar hoje a fazer uma previdência privada? Eu não tenho essa condição. Não, você pode começar a fazer valores pequenos e recebendo valores que você tem, você pode começar a fazer aportes dentro dessa sua previdência, para que lá na frente você tenha o quê? O que nós chamamos na previdência de uma renda complementar. Você vai ter a sua previdência do governo, que vai ficar um pouco mais complexa. Hoje já se fala em uma previdência do governo única, né? Não ter mais escalonado de acordo com o que você paga, vai ser um valor, um teto para cada um, isso vai ter um valor para cada um, independente do valor, é aquele valor que você contribui, e então você não vai depender do governo para isso, você vai ter uma reserva, você vai dar a uma empresa, a essa empresa, o direito de comprar um plano de previdência dessa companhia, e que lá na frente, dentro do momento em que você achar que tem o direito de começar a receber, você vai escolher como receber isso. Eu quero receber uma renda vitalícia? Não, eu quero receber uma renda temporária, eu quero receber uma renda estendida ao meu cônjuge e aos meus filhos, eu quero receber uma renda com valor mínimo garantido, eu quero receber essa reserva que eu tenho aí em 5 anos, em 10 anos. Então, a grande vantagem da previdência privada é que ela tem a flexibilidade para você atuar de acordo com a sua necessidade. Eu acho que eu respondi o professor aí. Respondeu, acho que até além, Rui, com uma explanação dessa linha de tempo, fazendo com que nós venhamos a cada vez mais nos conscientizarmos, né? E clareou muito, creio que clareou muito as ideias aqui do nosso público. Legal. Aline, não te cortando... Nós já vamos encerrar, já podemos encerrar, mas eu estou preocupado com o nosso tempo aí. Vamos encerrar, mas tem duas pessoas aqui enviando um beijo para você, abraço, Thiago Moreira e Fernando Pena, se tu quiseres mandar um alô para eles aí, Rui. Fernando, esse é um ícone na minha vida, tem uma relação muito próxima. O Fernando também trabalha aí junto, dentro do meu segmento também. Hoje ele está num outro caminho, trabalhou comigo aí durante 2 anos. Acho que 3 anos nós tivemos junto aí, ele foi o meu gerente comercial. Nós tivemos uma história de sucesso, Aline. Nós galgamos dentro da Vanessa ainda deve estar nos ouvindo aí, nós quebramos um paradigma dentro do nosso habitat de trabalho, e o Fernando foi uma pessoa extremamente importante, porque durante 2 anos nós ganhamos como líderes absolutos dentro do nosso conceito de trabalho, né? Durante 2 anos seguidos. E isso é uma pessoa que, quando eu vejo falar Fernando, eu fico até emocionado, porque é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração, é um grande irmão meu. Obrigado, Fernando. O Thiago também trabalha aí com a gente também dentro. O Thiagão está mandando aí um abraço, também trabalha com a gente também no segmento nosso.
Isso. E com isso a gente também quer agradecer por ele estar participando aí, nos prestigiando, né? Ajudando um pouco aí também a valorizar esse nosso trabalho aí dentro desse critério de educador financeiro, juntamente com você, né, Aline? Obrigado a todos vocês. Gratidão demais por vocês estar participando. Muito bom. Bacana. Um beijo no coração do Thiago Moreira, então, e do Fernando Pena também. Sucesso, parabéns por essa carreira brilhante, profissional de sucesso também. Como é bacana quando a gente deixa rastro, né? Deixa um legado, deixa história, conexões fantásticas. Esse é o grande. Que eu gosto muito. Não, eu tenho uma frase, Rui, que eu gosto muito, que é relações, conexões que criam relações, né? Então, não é por acaso que vocês se conectaram num determinado momento e recriaram relações e hoje estão deixando esse legado para outras pessoas poderem trilhar, continuar nesse rastro e hoje estão aqui se conectando novamente. Que honra tê-los aqui. Muito obrigada. Muito bacana. Vamos, então, para o encerramento. Gostaria que deixasse um recadinho aí, uma reflexão final para o pessoal que está aqui. Um beijo, pessoal que me segue aí também, que está seguindo, começou a seguir hoje. Inscreva-se no canal, vem para cá, que tem live com você aos domingos à noite, amanhã à noite, 20 e 17. E também tem profissionais de sucesso. E hoje é uma honra receber o Rui Carlos aqui, nosso profissional de sucesso, com uma história inspiradora, fantástica. Ele retornará aqui no nosso canal e vai ficar gravado aqui para quem quiser depois acessar. Compartilha com a família, com os amigos, para quem precisa receber esse bálsamo de conhecimento, esse manjar de saberes aqui conosco, a nossa vitrine inspiracional. E você faz parte já dessa vitrine, Rui. Então, eu gostaria que você deixa aí a tua pegada aí para o pessoal seguir aqui conosco, onde que pode te encontrar e uma reflexão final aí. Vamos sim. Obrigada. Legal. Muito obrigado, Aline, você, por mais essa oportunidade de estar falando mais um pouquinho e tentando aí mudar um pouco a vida das pessoas que pararam aí num sábado à noite para nos ouvir, né? Isso é muito gratificante. São valores que as pessoas começam a perceber. Isso já posso dizer a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, você já deu um passo no sentido da prosperidade, porque quando a gente quer aprender, as oportunidades elas começam a surgir. E eu queria simplesmente dizer, na minha oportunidade agora, que é o seguinte, para as pessoas sonharem mais, né? Eu acho que isso mesmo, quando você começa a sonhar, você começa a evitar talvez o endividamento, talvez a inadimplência, né? Faz sentido porque a gente tem que ter os objetivos do bem na vida, né? Você precisa ter foco definido na sua vida e ter algo que eu aprendi com o Fernando, que está nos vendo aí, que chama-se disciplina. Disciplina para gastar menos, disciplina para deixar as coisas supérfluas de lado, né? Você simplesmente focar nas coisas que vão agregar na sua vida. São sonhos que nos movem e eles é que nos dá a chave para a mudança e para uma postura em relação ao consumo. É com eles que nós aprendemos a priorizar as oportunidades que nos cercam ao nosso redor. E quando você está focado somente no consumismo e que você não observa ao seu redor, você perde muitas oportunidades de crescer como ser humano, de crescer como indivíduo e de ser uma pessoa melhor. Então, para a dica final, eu diria a você, se estude, especialize. Se você não está conseguindo, procure um grande profissional. Tem profissionais capacitadíssimos aí no mercado para te ajudar a você seguir um caminho de mais assertividade. Com isso, eu te garanto que você vai viver uma vida mais leve, mais tranquila, com uma oportunidade de prosperidade muito maior do que você já teve até então, diante desse momento que a gente está vivendo, que se chama o novo normal. O novo normal nunca existiu. O novo normal é você que tem que fazer. É você que precisa acreditar em você e saber que você tem a capacidade, a condição de fazer melhor do que você fez ontem. Mude você a cada dia, um passo de cada vez. Eu posso te garantir que você vai agradecer ao grande Criador lá do universo que vai prosperar a sua vida e da sua família ao seu redor. Muito obrigado. Uau, fantástico. Rui, qual é o teu Instagram? Se o pessoal quiser mandar recadinho no direct ou tirar alguma dúvida. Poxa, legal. Meu Instagram é Rui Carlos P, né? Acessa lá meu Instagram e pode mandar várias perguntas lá, pode fazer várias perguntas que a gente vai responder
com a maior boa vontade de tentar ajudar vocês. Se precisarem de alguma ajuda, o meu telefone é o 34 9978 3129. Se precisar de alguma orientação com relação a controlar a sua dívida, se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição aqui para ajudar vocês a melhorar a sua vida financeira, tá bem? Muito obrigado. Muito bacana. Para quem não conseguiu anotar, depois vai ficar aqui nos comentários. Coloque seu comentário lá, o que você achou dessa live maravilhosa, aqui no YouTube, no canal Muda Que Dói Menos, e depois vai ficar ali um mini currículo do Rui. Então, o telefone dele depois vai ser colocado ali também para você contatá-lo, buscá-lo para ser teu mentor, educador financeiro. Olha que bacana, hein? Que honra, hein? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também o Prof. Alex, nosso gestor dessa live maravilhosa, sempre nosso parceiro que está aqui conosco, ó. Um viva, sem ele não seria possível, sem o Rui não seria possível e sem você também não seria possível, porque você é o protagonista dessa live, desse momento maravilhoso. Replica para os teus amados aí, familiares, amigos, parceiros de caminhada, vem para essa jornada aqui do Muda Que Dói Menos. É melhor mudar, muda pelo amor, porque pela dor é um processo bem mais árduo, né? Claro que o amor também tem dor, mas é uma dor saudável, é uma dor vital, é uma dor de vida, né? Eu digo que enquanto a vida, há problemas para nós resolvermos. Problemas são para serem resolvidos e desafios são para serem vencidos. Um beijo no teu Muito bom, Aline, perfeita. Muito obrigado, ouvir de você, muito bom. Muito obrigada. São possibilidades, né? Oportunidades para nós vivenciarmos, para nós evoluirmos, porque nós não viemos aqui nesse mundo a passeio, nós viemos aqui para deixar nossa marca registrada. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu já até falei para uma mentora hoje de manhã, eu disse assim: faça das suas dores, né? Das suas dores respostas para a tua vida. Então, transforme as suas dores em respostas para a tua vida. É o teu chamado está aí nas tuas dores. Talvez tenha alguém esperando por você. Trabalhe no teu chamado, que se chama autoconhecimento primeiramente. Junto com o autoconhecimento, você vai trabalhar inteligência emocional, desenvolvimento, mindset de crescimento, e depois vai trabalhar uma coisa muito importante, que é o teu planejamento financeiro, porque sem ele você vai adoecer. O planejamento financeiro te trará uma vida mais saudável, uma vida mais leve, mais próspera. Você vai poder fazer o que você deseja, certo? Não é porque você está endividado hoje, não. E esse momento é de aprendizado. Lembra lá, problemas são para serem resolvidos. É algo que você tem a aprender. E desafios para serem vencidos. E amanhã, 20h17, lá no Instagram, @LineBittencourtOficial, acompanha lá que tem live com você. E essa live é somente para você, porque você precisa estar lá conosco, tá? Um beijo no coração de cada um que esteve aqui conosco. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas essa gratidão é do fundo do coração. Do coração. Muito bom. Luz e sabedoria sempre aí, Aline. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram até agora. Obrigado ao professor que está nos apoiando aí. Foi muito show, muito feliz. Estou saindo aqui engrandecido com essa oportunidade de ajudar um pouco mais as pessoas, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Rui. Beijo.